Feche os olhos por um instante. Apenas por um instante permita-se essa pequena fuga. E imagine. Imagine acordar amanhã e não ser um dia qualquer. Imagine que, ao abrir os olhos, algo fundamental no tecido da realidade, na sua própria percepção de si e dos outros, mudou para sempre. Aquela dor específica, aquela que você conhece tão intimamente, a que você guarda trancada a 7 chaves no porão mais escuro e úmido da sua alma. Aquela pontada de tristeza antiga que surge do nada em um dia ensolarado. A ansiedade que aperta seu peito como um torno antes de uma ligação importante, antes de uma decisão crucial. A solidão que ecoa nas madrugadas insones, transformando seu quarto num vasto deserto. Imagine que essa dor, todas essas dores, de repente tivessem uma forma, uma cor, uma textura, que elas se manifestassem em você, ao seu redor, como uma aura, uma sombra, uma cicatriz etérea, visível para qualquer um que cruzasse seu caminho. Talvez fosse uma névoa cinzenta e densa pairando sobre seus ombros, pesando-os para baixo, denunciando o fardo que você carrega. Ou quem sabe, uma rachadura luminosa e fina, quase bela em sua tragédia, que se desenhasse sobre a pele acima do seu coração, pulsando suavemente com cada batimento sofrido. Poderia ser uma sombra que se arrasta atrás de você, um pouco disforme, imitando seus medos mais profundos, suas inseguranças mais arraigadas, crescendo ou diminuindo conforme a intensidade do seu tormento. Ou ainda, espinhos translúcidos que brotassem de sua pele em momentos de angústia aguda, ou uma cor específica que tingisse suas mãos quando a culpa a apertasse. O que você faria? Como você encararia o espelho pela manhã, vendo não apenas seu reflexo, mas o mapa visível de suas batalhas internas? Como você sairia para a rua, sabendo que cada passante poderia ler em você as histórias que você tanto se esforça para esconder? A pergunta que pulsa no ar, incômoda, urgente, quase agressiva em sua simplicidade, é esta: se a sua dor ganhasse corpo, se ela se tornasse inegavelmente visível, a máscara que você usa todos os dias, ela finalmente cairia? Ou você apenas buscaria máscaras mais elaboradas? Nós nos tornamos, ao longo de nossas vidas, mestres consumados na arte da dissimulação. É quase uma segunda natureza, uma habilidade de sobrevivência aprendida desde a infância, quando percebemos que certas emoções são inconvenientes, que a vulnerabilidade pode ser confundida com fraqueza, usada contra nós. Sorrimos quando queremos desabar em lágrimas. Dizemos estou bem, tudo ótimo, com uma convicção ensaiada, quando na verdade, nosso mundo interior está desabando, ruindo em silêncio. Carregamos pesos invisíveis, fardos de memórias dolorosas que assombram nossos pensamentos, de palavras não ditas que se transformam em nós na garganta, de sonhos desfeitos que deixam um gosto amargo de frustração. E tudo isso acontece por baixo da superfície, um oceano turbulento e profundo, agitado por correntes invisíveis de medo e tristeza, escondido sob uma fina camada de gelo aparentemente sereno e inquebrável. Mas e se essa superfície se estilhaçasse, de uma vez por todas? E se o oceano viesse à tona, com toda a sua fúria e melancolia, para que todos pudessem ver? Pense nas implicações. No primeiro dia desse novo mundo, o choque. Um silêncio global, talvez, seguido por um grito coletivo de pânico. Olhar para o lado no metrô, no ônibus, no café, e ver não apenas rostos cansados ou apressados, mas também as manifestações visíveis das batalhas internas de cada um. Um colega de trabalho, sempre tão polido e controlado, agora com uma aura pulsante de um vermelho furioso ao redor da cabeça, indicando um estresse esmagador, uma raiva contida prestes a explodir. Um ente querido, alguém que você julgava conhecer profundamente, com delicadas lágrimas de cristal que se formam e evaporam no ar, como uma chuva sutil e constante, revelando uma tristeza contínua,
uma melancolia persistente que você nunca, jamais, percebeu em toda a sua profundidade. E você? Qual seria a sua marca distintiva? A sua assinatura de dor? Você se esconderia em casa recusando-se a enfrentar o mundo? Tentaria cobri-la com mais camadas de disfarce, cachecóis, casacos grossos, maquiagem pesada, agora tragicamente inúteis diante dessa nova transparência? Ou, pela primeira vez em muito tempo, talvez em toda a sua vida, sentiria um estranho, paradoxal e libertador alívio por não precisar mais fingir, por não ter mais que gastar tanta energia sustentando uma fachada? A conversa fiada, o tudo bem, automático e vazio, perderia completamente o sentido, se tornaria uma piada de mau gosto. O olhar se tornaria a principal ferramenta de comunicação, um diagnóstico instantâneo da alma. Seria insuportável encarar o outro e ser encarado com essa nudez emocional? Ou, paradoxalmente, nos forçaria a uma conexão mais genuína, mais honesta, mesmo que dolorosa? Imagine a honestidade brutal, quase selvagem desse mundo. Não haveria como esconder o luto recente, a inveja corrosiva que se sente pelo sucesso do vizinho, o medo paralisante do futuro, o remorso por uma palavra áspera dita sem pensar. As entrevistas de emprego seriam interessantes. O recrutador veria não apenas seu currículo, mas também a forma da sua ansiedade, da sua insegurança, talvez até do seu desespero por aquela vaga. Os primeiros encontros românticos seriam um campo minado de revelações instantâneas. As reuniões de família. As reuniões de família. Um festival de dores antigas e recentes, visíveis, palpáveis, pairando sobre a mesa junto com o cheiro do assado. Será que desenvolveríamos uma nova linguagem? Uma semiótica da dor? Um dicionário de formas, cores e texturas, onde uma névoa roxa significaria luto profundo e manchas escuras sob os olhos, não de cansaço, mas de uma culpa antiga? Talvez a forma da dor de alguém dissesse mais sobre sua jornada, sua resiliência, suas batalhas vencidas e perdidas, do que qualquer palavra cuidadosamente escolhida. A arte mudaria radicalmente. Pintores retratariam não apenas a forma física, mas a forma da dor. Músicos comporiam sinfonias baseadas nas cores da angústia humana. Poetas escreveriam odes às sombras que nos acompanham. E como a sociedade reagiria a essa exposição massiva e inescapável? Haveria julgamento? Certamente. A natureza humana, com sua tendência a categorizar e hierarquizar, encontraria novas formas de fazê-lo. Aqueles com dores menores, mais estéticas, ou talvez mais nobres, a dor de um artista incompreendido, talvez, seriam os novos privilegiados? Ou, ao contrário, seriam vistos como superficiais, incapazes de uma profundidade emocional genuína, como se a ausência de uma dor visível e dramática fosse um sinal de uma vida não vivida plenamente. Aqueles com dores intensas, disformes, assustadoras e visíveis, seriam marginalizados, temidos, evitados como se sua dor fosse contagiosa. Ou, quem sabe, num lampejo de esperança, seriam reverenciados por sua resiliência extraordinária, por carregarem suas marcas com uma dignidade crua e admirável, como veteranos de guerras invisíveis. Poderia surgir uma nova indústria, vasta e lucrativa, não apenas de cura, que certamente se intensificaria, mas de maquiagem para a dor. Tentativas desesperadas de normalizar, embelezar ou simplesmente disfarçar o sofrimento visível. Cremes para suavizar as arestas das sombras, pílulas para clarear a névoa da tristeza, talvez até cirurgias estéticas para remodelar as manifestações mais feias da dor. O capitalismo encontraria, como sempre, uma forma de lucrar com o sofrimento humano, mesmo que tornado visível. É uma ideia que perturba, não é? Que incomoda profundamente, porque ela toca no cerne da nossa humanidade compartilhada. Essa capacidade universal de sentir dor e, ao mesmo tempo, na nossa individualidade mais sagrada,
no nosso direito à privacidade dos nossos sentimentos mais íntimos. Se essa reflexão está começando a ecoar aí dentro, se essa imagem de um mundo onde a dor tem forma física mexe com as suas próprias percepções, com as suas próprias dores escondidas, eu te convido a deixar um like neste vídeo, não como um gesto automático vazio, mas como um reconhecimento silencioso de que essa jornada de questionamento é importante e que talvez, só talvez, precisamos desesperadamente falar mais sobre o que realmente sentimos, mesmo que o mundo ainda não nos obrigue a mostrar. Pense no peso inimaginável que seria tirado dos seus ombros. O peso de fingir, a energia colossal, o esforço hercúleo que gastamos diariamente, a cada interação, para manter a compostura, para projetar uma imagem de força inabalável, de felicidade constante, de uma vida perfeitamente organizada e sem falhas. E se essa energia, toda essa força vital desperdiçada em manter aparências, pudesse ser redirecionada para a cura real, profunda e sustentada, para a compreensão mútua, para a construção de pontes onde hoje existem muros de silêncio e mal-entendidos, para a construção de laços mais fortes, mais autênticos, baseados não na perfeição ilusória que tentamos vender, mas na aceitação da imperfeição dolorosa que nos torna, paradoxalmente, mais humanos e mais conectados. Claro, o medo seria um companheiro constante nos primeiros tempos dessa nova realidade. O medo avassalador do julgamento alheio, da exposição total da nossa fragilidade, da vulnerabilidade que nos deixaria nus diante do mundo. Mas o que é de fato mais assustador? Ser visto em sua totalidade, com suas luzes e sombras, com suas feridas abertas e cicatrizes orgulhosas, ou viver uma vida inteira escondido atrás de uma máscara cada vez mais pesada, nunca verdadeiramente conhecido, nem mesmo por si mesmo, numa solidão autoimposta e dolorosa. A prisão da própria mente, do próprio segredo, não seria, a longo prazo, mais sufocante do que a exposição? Talvez, nesse mundo de dor visível, a empatia florescesse de uma forma que, hoje mal podemos conceber. Uma empatia visceral, quase instintiva. Ver a dor do outro, não como uma história abstrata ou vida de passagem, não como uma estatística fria, mas como uma manifestação física, palpável, inegável, poderia quebrar as barreiras do egoísmo e da indiferença que tanto caracterizam nossos tempos. Poderíamos finalmente entender em nosso âmago que o sofrimento não é uma falha pessoal, um defeito de caráter, mas uma condição inerente à existência humana, uma parte intrínseca da jornada de cada um. Que todos, sem exceção, em algum nível, carregamos nossas cruzes, nossas formas particulares de dor. E, quem sabe, a compaixão se tornaria a moeda corrente, a gentileza, um reflexo natural, não uma virtude extraordinária. O cuidado, uma responsabilidade coletiva. Mas há sempre o outro lado da moeda. A sombra dessa utopia empática, não é? A saturação. E se a visão constante, onipresente, da dor alheia nos dessensibilizasse? Se, em vez de empatia, surgisse um cansaço visual e emocional, uma fadiga de compaixão, uma vontade quase desesperada de desviar o olhar, de se proteger do sofrimento que parece emanar de todos os cantos? É uma possibilidade sombria, mas dolorosamente real. A natureza humana é esse complexo emaranhado de contradições, capaz do mais sublime altruísmo e da mais fria e calculista indiferença. Poderíamos nos tornar cínicos, anestesiados pela dor alheia, tratando-a como parte da paisagem, algo a ser ignorado para manter a própria sanidade. E você, individualmente? Como essa visibilidade transformaria a sua relação com a sua própria dor? Você passaria a vida tentando erradicá-la a qualquer custo, buscando curas milagrosas, submetendo-se a tratamentos para alterar sua forma, cor ou textura, numa busca incessante por uma normalidade dolorosamente ausente? Ou com o tempo,
Com a maturidade forçada por essa exposição, aprenderia a aceitá-la como parte indelével de quem você é, uma parte da sua história, da sua tapeçaria única, talvez até a enxergar com uma certa beleza trágica, como as marcas de uma batalha que você sobreviveu, como as cicatrizes que contam a história da sua resiliência. Imagine a liberdade indescritível de não precisar mais se justificar, de não precisar mais encontrar palavras para explicar o nó na garganta que te impede de falar, ou o vazio no olhar que denuncia a ausência de esperança. A dor simplesmente estaria lá, uma testemunha silenciosa, porém eloquente, da sua jornada, da sua humanidade. Nossas relações íntimas, os pilares da nossa existência emocional, seriam postas à prova de fogo. O amor romântico, com suas promessas de aceitação incondicional, conseguiria realmente suportar essa nudez emocional constante, essa transparência sem filtros? Ou se desintegraria sob o peso da verdade nua e crua? A amizade profunda, aquela que se baseia na confiança e na cumplicidade, se fortaleceria, encontrando um novo nível de intimidade e honestidade, onde as dores não são barreiras, mas pontes para uma compreensão mais profunda e verdadeira, onde o "eu te amo" também significasse de forma implícita e poderosa: eu vejo a sua dor, eu a reconheço, eu a acolho, e estou aqui, ao seu lado, não para consertá-la, mas para testemunhá-la contigo. Como seria criar filhos nesse mundo? Ensiná-los desde cedo que a dor é visível, que faz parte de ser humano, e que não há vergonha nisso. Talvez as novas gerações crescessem com uma inteligência emocional muito mais desenvolvida, uma capacidade de acolhimento e de expressão muito mais saudável. É um exercício de imaginação poderoso, quase doloroso em si mesmo, porque ele nos confronta com a verdade incômoda de que, mesmo invisível aos olhos, a dor é real. Ela é uma força motriz, muitas vezes silenciosa, que molda nossas vidas, nossas escolhas, nossas crenças, nossas relações, e fingir que ela não existe, varrê-la para debaixo do tapete da consciência, não a faz desaparecer, apenas a torna mais solitária, mais pesada, mais insidiosa. Se você conhece alguém que talvez se beneficie dessa reflexão, alguém que você sente que carrega um peso invisível, que luta suas batalhas em silêncio, compartilhe este vídeo. Às vezes, um simples gesto de reconhecimento, a sugestão de que não estamos sozinhos em nossos questionamentos mais profundos, pode ser um pequeno bálsamo, uma fagulha de conexão num mundo que muitas vezes nos isola em nossas próprias dores. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal e busca um espaço seguro para mergulhar nessas reflexões que tocam a alma, que desafiam o status quo da superficialidade, te convido a fazer parte da nossa comunidade. Juntos, podemos explorar esses territórios complexos da experiência humana. Poderíamos, como sociedade, se essa premissa se tornasse realidade, construir um novo contrato social, um pacto fundamentado nessa honestidade radical e inevitável. Um contrato onde a vulnerabilidade não é mais sinônimo de fraqueza, mas sim de coragem suprema, de autenticidade, onde cuidar da dor do outro, oferecer suporte e compreensão, é tão importante, tão vital, quanto cuidar da própria dor. Onde o sucesso não é medido pela ausência de problemas ou pela fachada de felicidade perfeita, mas pela capacidade de atravessar as tempestades da vida com integridade, com compaixão por si e pelos outros, e com a dignidade de quem aceita sua humanidade por completo. Seria uma utopia dolorosa, talvez, permeada pela visão constante do sofrimento, mas seria, sem dúvida, uma utopia mais real, mais humana, mais conectada com a essência do que significa viver. A força, nesse novo mundo, não residiria em não sentir dor, numa busca fútil por uma anestesia emocional permanente. Isso seria negar a própria vida. A verdadeira força estaria em sentir a dor plenamente, em permitir que ela nos atravesse, nos ensine,
nos transforme e ainda assim continuar. Em não desviar o olhar da dor do outro, mas em oferecer um ombro, uma escuta, uma presença. Não para apagar a dor, pois algumas dores são indeléveis, mas para ajudar a carregá-la, para dividir o fardo, para lembrar ao outro que ele não está sozinho em sua travessia. Em reconhecer a própria dor sem se deixar consumir por ela, sem permitir que ela defina a totalidade do nosso ser, mas integrando-a como uma parte da nossa história. Uma professora severa, mas muitas vezes sábia. Hoje, neste exato momento, nossa dor não tem uma forma visível para o mundo exterior. Ela se esconde por trás de sorrisos forçados, cuidadosamente ensaiados. Ela se disfarça em silêncios resignados, em olhares baixos. Ela se camufla numa atividade frenética, numa busca incessante por distrações que tentam, em vão, preencher o vazio interior. Mas ela está lá, pulsando, em mim, enquanto gravo estas palavras, em você, enquanto as escuta, em cada pessoa que cruza nosso caminho, carregando suas próprias batalhas invisíveis. E talvez o verdadeiro desafio, a verdadeira revolução, não seja imaginar como seria se ela fosse visível, mas sim começar a agir, aqui e agora, como se já fosse. Cultivar a empatia como um músculo, a gentileza como um hábito, a escuta atenta e sem julgamentos como nossa principal ferramenta de conexão. Oferecer um espaço seguro, um olhar de aceitação, para que as máscaras possam, aos poucos, ser baixadas, sem medo, sem vergonha. Porque, no final das contas, para além de todas as nossas diferenças, a dor é uma linguagem universal. Ela não distingue credo, cor, classe social ou gênero. Ela nos conecta em nossa humanidade mais fundamental, mais crua, mais verdadeira. E talvez, só talvez, se parássemos de fugir dela com tanto afinco, se parássemos de fingir que ela não nos pertence, que não faz parte de nós, descobriríamos uma força que não sabíamos possuir, uma resiliência insuspeita e uma conexão uns com os outros que jamais imaginamos ser possível. Uma irmandade forjada na aceitação mútua do nosso sofrimento compartilhado. A questão então retorna, ecoando no silêncio da sua própria introspecção, mais profunda e talvez mais urgente do que no início. Se a sua dor mais profunda, aquela que você mal ousa nomear para si mesmo, se materializasse agora, neste instante, diante de você, visível e palpável, qual seria a primeira palavra que você diria a ela? Seria uma palavra de raiva, de negação, de medo? Ou seria talvez uma palavra de reconhecimento, de aceitação, quem sabe até de um amargo bem-vinda? E o que você faria, como você se sentiria, se ao olhar para o lado visse a forma da dor de todos aqueles que você ama, exposta, vulnerável? Continuaríamos a mesma dança de aparências, o mesmo jogo de esconde-esconde emocional? Ou ousaríamos, finalmente juntos, ser insuportavelmente, maravilhosamente, dolorosamente reais? A resposta, meu amigo, minha amiga, reside apenas dentro de você.